Minha filha adotiva disse ao advogado: "Você pode pular a leitura, eu já sei o que está nela. Minha esposa, Helen, faleceu em uma terça-feira após 3 anos lutando contra o câncer. Estávamos casados há 31 anos e tivemos 2 filhos juntos. Nosso filho, Brian, que tinha 28 anos e trabalhava como eletricista, e nossa filha, Wendy, a quem adotamos quando ela tinha 4 anos e que agora tinha 30 anos e trabalhava como absolutamente nada. Wendy não havia trabalhado um único dia em toda a sua vida adulta. Ela dizia que trabalhar estava abaixo dela. Ela dizia que foi feita para coisas melhores. E ela disse que quando Helen e eu morrêssemos, ela herdaria tudo e então poderia viver a vida que merecia. Ela disse isso na nossa cara no jantar de ação de graças, 2 anos atrás. Disse como se fosse um fato. Como o clima, como o sol nascendo no leste. Helen e eu tínhamos construído uma vida decente. Tínhamos nossa casa quitada. Tínhamos economias e investimentos. Tínhamos uma casa de férias perto do lago que estava na família de Helen. Há gerações. Não era uma fortuna, mas era confortável. Era o suficiente para fazer alguém como Wendy sentir que tinha o direito de não fazer nada enquanto esperava que morrêssemos. Quando Helen adoeceu, Wendy não ajudou. Ela não ia às consultas, ela não trazia refeições, ela não se sentou com a mãe durante a quimioterapia. Ela disse que hospitais a deixavam desconfortável. Ela disse que estaria lá nos momentos importantes. Ela apareceu bem no final, quando restavam poucas horas para Helen com um caderno, e perguntou a Helen onde estava a chave do cofre no banco. Helen estava fraca demais para responder. Mandei Wendy sair. Ela disse que estava apenas sendo prática. Brian estava lá toda semana. Brian tirou folga do trabalho para levar a mãe à radioterapia. Brian segurou a mão dela, contou histórias e a fez rir. Mesmo quando rir doía, Brian nunca perguntou uma única vez sobre dinheiro, herança ou o que ele poderia ganhar quando tudo isso acabasse. O funeral foi numa sexta-feira, e Wendy usou um vestido vermelho porque disse que preto era muito deprimente. Ela reclamou que as flores eram baratas, e ela me perguntou durante a recepção quanto tempo levaria para processar o testamento. Eu disse para ela mostrar um pouco de respeito. Ela disse que estava apenas fazendo uma pergunta. O advogado nos chamou para a leitura do testamento. Na semana seguinte, Brian veio com suas roupas de trabalho porque havia tirado meio dia de folga e não queria perder mais do que o necessário. Wendy entrou, ela se sentou, cruzou as pernas e olhou para o advogado como se ele estivesse desperdiçando o tempo dela. Foi quando ela disse aquilo: "Você pode pular a leitura. Eu já sei o que está nela." O advogado, cujo nome era Gerald, olhou para ela e depois olhou para mim. Acenei para que ele continuasse. Ele leu o testamento em voz alta exatamente como deveria. Helen havia deixado tudo para mim como cônjuge sobrevivente. A casa, as economias, a propriedade no lago, tudo, e isso era normal e esperado. Pois sempre planejamos que quem sobrevivesse ficaria com tudo, e depois decidiria como distribuir para os filhos mais tarde. Wendy se ajeitou na cadeira. "E quando ele morrer? O que diz o testamento dele?" Gerald explicou que meu testamento não era relevante para aquela reunião. Wendy virou-se para mim com os olhos arregalados. "Mas eu vou ficar com tudo, certo? Quando você morrer, tudo vem para mim." Perguntei por que ela pensava isso. Ela disse que era porque era a mais velha, e disse que era porque fazia parte desta família há mais tempo do que Brian. Ela disse que era porque Helen sempre prometera que ela seria cuidada. Eu disse a ela que ser cuidada e ficar com tudo eram duas coisas muito diferentes. Ela começou a falar mais rápido que contava com isso, que tinha feito planos, que o namorado dela estava esperando que comprassem uma casa juntos, e que ela havia prometido a ele que o dinheiro estava chegando. Perguntei a ela que dinheiro ela achava que estava chegando. Ela disse que tudo, que a casa valia pelo menos 400 mil, que a propriedade no lago valia outros 200, que as economias tinham que ser de pelo menos mais 100. Deixei ela terminar de falar, e então contei a ela o que Helen e eu tínhamos decidido juntos antes de ela morrer. Brian ficaria com a propriedade no lago porque a mereceu com seu amor, sua presença e sua dedicação à mãe. Eu ficaria com a casa porque pretendia morar nela até morrer, e as economias iriam para minha aposentadoria e meus cuidados, e o que sobrasse seria dividido entre eles quando eu partisse, mas Wendy tinha uma condição ligada à sua parte. Ela tinha que arrumar um emprego e mantê-lo por 5 anos. Qualquer emprego, em tempo integral. Se ela não conseguisse comprovar emprego por 5 anos consecutivos, não receberia nada, e a parte dela iria para Brian. O rosto de Wendy passou por várias cores. Ela ficou branca primeiro, como se todo o sangue tivesse sido drenado direto de seu rosto. Então o vermelho subiu pelo pescoço, espalhando-se pelas bochechas em manchas. Finalmente roxo. Essa cor profunda e raivosa que fez as veias em sua testa saltarem. Ela empurrou a cadeira para trás com tanta força que ela tombou para trás e bateu na estante atrás dela. 3 livros de direito pesados caíram da prateleira e bateram no chão, com estrondos altos. Brian pulou na cadeira. A caneta de Gerald caiu em sua mesa. Wendy começou a gritar sobre como isso era ilegal. Como eu não podia simplesmente colocar condições no dinheiro dela como se eu fosse algum tipo de rei, fazendo regras. A voz dela ficava mais aguda e alta a cada palavra. Gerald esperou que ela respirasse, então falou com aquela voz calma e tranquila que de alguma forma cortou todo o barulho dela. Ele explicou que os pais podem absolutamente anexar condições razoáveis ao dinheiro que deixam para seus filhos. Ele disse que requisitos de emprego são realmente muito comuns para filhos adultos que não demonstraram que podem lidar com dinheiro de forma responsável. Ele disse que escreveu dezenas de testamentos com condições semelhantes, e os tribunais os mantêm o tempo todo. Wendy girou para encarar Brian. Ela apontou o dedo para ele e disse que ele precisava colocar juízo na minha cabeça. Que irmãos devem ficar juntos contra pais injustos. Brian estava sentado lá quieto durante a coisa toda, apenas observando. Agora ele olhou diretamente para ela, não piscou nem desviou o olhar. Ele disse que achava a condição completamente justa. Ele disse que ela não tinha trabalhado um único dia em 12 anos. Ele disse: a mãe morreu exausta, e uma das coisas que a desgastou foi se preocupar com o que aconteceria com a Wendy depois que partíssemos. A voz dele permaneceu nivelada e calma, mas eu podia ouvir a raiva por baixo dela. Wendy fez um som como um animal ferido. Ela pegou a bolsa do chão e marchou em direção à porta. Ela a puxou com tanta força que o vidro fosco na moldura chacoalhou e tremeu. Pensei que pudesse rachar.
A porta bateu atrás dela com um estrondo que ecoou por todo o escritório. Pela janela, observei-a marchar pelo estacionamento em seus saltos altos, cambaleando um pouco no pavimento, irregular. Ela entrou no carro e deu ré para sair da vaga sem olhar, pneus cantando. Outro carro teve que frear bruscamente para evitar bater nela. Ela nem diminuiu a velocidade, apenas entrou na rua e desapareceu. Gerald pegou os livros de direito do chão e os colocou de volta na prateleira. Ele arrumou alguns papéis em sua mesa. Então ele olhou para Brian e para mim e disse que devíamos prosseguir e terminar a papelada enquanto estávamos todos ali. Passamos os 20 minutos seguintes assinando formulários e revisando detalhes sobre a transferência da propriedade do lago para o nome de Brian e cuidando das contas do espólio. Gerald mencionou que tinha visto muitas famílias brigarem por dinheiro depois que alguém morria. Ele disse que na maioria das vezes as brigas ficavam feias e ninguém ganhava. Ele nos disse que respeitava o fato de Hen e eu termos tentado usar a herança como uma forma de ajudar Wendy em vez de apenas puni-la, mesmo que ela não pudesse ver dessa forma agora. Ele disse, às vezes as pessoas precisam de tempo para se acalmar e pensar com clareza. Quando saímos do escritório, Brian me acompanhou até meu carro no estacionamento. Ele perguntou se eu queria que ele me seguisse. Até em casa. Eu disse que estava bem, mas ele balançou a cabeça e disse que me seguiria de qualquer maneira. O trajeto levou 15 minutos, e eu observei a caminhonete dele no meu espelho retrovisor o caminho todo. Quando entrei na minha garagem, ele encostou logo atrás de mim. Ficamos sentados em nossos veículos por um minuto, depois ambos saímos ao mesmo tempo. Acabamos sentados nos degraus da varanda da frente, embora estivesse frio lá fora. Brian falou sobre Helen, e como ela sempre sabia a coisa certa a dizer quando Wendy ficava chateada. Ele disse, a mãe tinha esse jeito de ser firme, mas gentil, ao mesmo tempo, estabelecendo limites sem fazer as pessoas se sentirem atacadas. Eu disse a ele que eu não tinha esse dom, que eu apenas ficava com raiva quando Wendy agia de forma presunçosa e egoísta. Brian disse que talvez tudo bem, que talvez Wendy precisasse de alguém para ficar com raiva, em vez de sempre compreensivo. Ficamos sentados lá por meia hora apenas conversando, observando os carros passarem na rua. Finalmente, Brian disse que precisava voltar ao trabalho, que já tinha tirado mais tempo de folga do que planejava. Ele me abraçou antes de sair, o que não fazemos com frequência, e me disse, para ligar se precisasse de alguma coisa. Entrei e fiz café que não bebi. Sentei-me à mesa da cozinha e tentei ler o jornal, mas não conseguia focar nas palavras. Por volta das 17 horas, meu telefone começou a tocar. O nome de Wendy iluminou a tela. Deixei ir para o correio de voz. Ela ligou de volta 2 minutos, depois. Correio de voz novamente, depois de novo e de novo. Nas 2 horas seguintes, ela ligou 17 vezes. Eu não atendi nenhuma delas. Depois que as chamadas pararam, ouvi os correios de voz. Os primeiros eram ela chorando e dizendo que não podia acreditar que eu faria isso com ela. Então eles ficaram com raiva. A voz dela afiada e acusadora, dizendo que eu a traí e arruinei a vida dela. Os do meio eram desesperados, implorando para eu reconsiderar, prometendo que ela seria melhor e faria o que eu quisesse. Os últimos ficaram manipuladores, falando sobre como Helen ficaria tão decepcionada comigo por tratar a filha dela dessa maneira. Como eu estava destruindo nossa família por dinheiro. Deletei todos e coloquei meu telefone no silencioso. Na manhã seguinte, alguém bateu na minha porta às 7h. Eu ainda estava de roupão bebendo café. Olhei pelo olho mágico e vi Dustin parado na minha varanda. Ele estava usando jeans caros e uma jaqueta de couro, o cabelo penteado com gel. Abri a porta, mas deixei a porta de tela trancada. Ele começou a falar imediatamente, a voz alta e agressiva. Ele disse que eu destruí os planos deles, que Wendy estava devastada e era tudo minha culpa. Ele disse que eles deveriam comprar uma casa juntos. E agora isso estava arruinado porque eu estava sendo cruel e controlador. Ele continuou dizendo que Wendy era uma boa pessoa que merecia coisa melhor do que esse tratamento. O rosto dele estava vermelho e ele continuava chegando mais perto da porta de tela como se quisesse empurrá-la. Eu disse a ele que, se ele realmente amasse Wendy, deveria encorajá-la a conseguir um emprego em vez de ficar sentada esperando as pessoas morrerem para poder pegar o dinheiro delas. Eu disse que um parceiro de verdade iria querer construir uma vida juntos através do trabalho e esforço, não herança. Ele me chamou de bastardo sem coração. E disse que eu não entendia nada sobre o relacionamento deles. Então ele se virou e caminhou de volta para o carro dele. Notei o carro pela primeira vez. Era um carro esportivo de luxo. Algo alemão com um preço provavelmente em torno de 60 mil. A pintura era perfeita, e os aros eram personalizados. Eu me perguntei o que Dustin realmente fazia para trabalhar e por quê. Se ele podia pagar um carro como aquele, ele precisava do dinheiro da herança de Wendy para comprar uma casa. Algo não batia, mas eu estava cansado demais para descobrir. Naquela noite, Brian apareceu com comida chinesa e um saco de papel. Ele disse que imaginou que eu não estava comendo direito, e ele estava certo. Eu não tinha comido nada exceto torradas desde a leitura do testamento. Sentamos na mesa da cozinha, onde Helen costumava fazer suas palavras cruzadas toda manhã. O lugar onde a caneca de café dela sempre ficava estava vazio, e doía olhar para ele. Brian desempacotou recipientes de arroz frito, frango com laranja e rolinhos primavera. Comemos em silêncio por um tempo. Então ele me disse que estava orgulhoso de como eu estava lidando com tudo com a Wendy, embora ele soubesse que era difícil. Ele disse que era preciso coragem para seguir o plano em vez de ceder quando ela chorava e gritava. Eu disse a ele que não tinha certeza se estava sendo forte ou apenas teimoso. Ele disse que talvez fossem a mesma coisa às vezes. 2 dias depois, Wendy apareceu na minha porta segurando um pedaço de papel. Ela o balançou na minha cara como se fosse algum tipo de troféu. Ela disse que tinha uma candidatura de emprego e estava levando isso a sério. Peguei o papel da mão dela e olhei. Era uma candidatura para uma loja de varejo no centro. O papel estava nítido e limpo. Limpo demais. Olhei mais de perto e vi que cada linha estava em branco. Ela não tinha preenchido o nome. Ela não tinha escrito o endereço ou o número de telefone. Ela não tinha marcado nenhuma caixa ou assinado nada. Ela tinha baixado o formulário da internet, imprimido e trazido para mim como se isso provasse alguma coisa. Perguntei se ela planejava realmente preenchê-lo e entregá-lo. Ela disse que ia fazer isso em seguida. Ela disse que só queria me mostrar que estava tentando. Eu disse a ela que imprimir uma candidatura em branco não era tentar.
Ela disse que eu estava sendo injusto. Eu disse a ela que enviar uma candidatura não resolveria de qualquer maneira. O testamento exigia 5 anos de trabalho estável. Isso significava encontrar um emprego que ela pudesse realmente manter. Isso significava aparecer todos os dias mesmo, quando ela não sentisse vontade. Isso significava lidar com chefes e colegas de trabalho e clientes, mesmo quando eles a irritassem. Uma candidatura para uma loja não faria nada disso acontecer. Ela precisava pensar sobre que tipo de trabalho ela poderia realmente suportar fazer por 5 anos seguidos. O rosto de Wendy ficou vermelho. Ela arrancou o papel de mim e o amassou. Ela o jogou no meu peito e ele ricocheteou e caiu no chão. Ela disse que eu era impossível de agradar. Ela disse que nada que ela fizesse seria bom o suficiente para mim. Ela disse que eu já tinha decidido dar tudo para o Brian e isso era apenas um jogo para torturá-la. Então ela se virou e saiu. Ela bateu a porta com força suficiente para que os porta-retratos na parede chacoalhassem. Peguei a candidatura amassada e a joguei no lixo. Pensei em chamá-la de volta, mas não o fiz. Ela precisava descobrir isso sozinha. 3 dias depois disso, Gerald me ligou. A voz dele parecia cansada. Ele disse que Wendy tinha entrado em contato com ele diretamente. Ela queria saber se havia brechas nas condições do testamento. Ela perguntou se poderia contestar o requisito de emprego no tribunal. Ela queria saber se havia alguma maneira de obter sua herança sem realmente ter que trabalhar por 5 anos. Gerald disse a ela que o testamento era irrefutável. Ele disse que Helen e eu o tínhamos revisado por 2 outros advogados antes de ela assinar. Eles procuraram por quaisquer problemas legais possíveis. Eles se certificaram de que tudo fosse claro e aplicável. Gerald disse que Wendy fez muitas perguntas sobre o que contava como emprego. Ela poderia trabalhar meio período? Ela poderia começar seu próprio negócio e pagar a si mesma? Ela poderia ser voluntária em algum lugar e chamar isso de emprego? Ele disse a ela que o testamento especificava emprego em tempo integral com um empregador legítimo que forneceria documentação. Ele disse que ela parecia frustrada quando ele explicou tudo isso. Ela perguntou de que lado ele estava. Ele disse a ela que não estava do lado de ninguém. Ele estava apenas fazendo seu trabalho como executor do espólio de Helen. Depois que desliguei com Gerald, fiquei sentado à mesa da cozinha por um longo tempo. Pensei em Wendy procurando brechas em vez de apenas conseguir um emprego. Pensei em quanta energia ela estava colocando para evitar o trabalho, quando poderia usar essa mesma energia para realmente trabalhar. O luto estava ficando mais difícil de lidar. Pensei que perder Helen ficaria mais fácil com o tempo, mas não estava funcionando dessa maneira. Toda manhã eu acordava e tentava alcançar o lado dela da cama, e ela não estava lá. Toda noite eu chegava em casa e a casa estava quieta, de uma maneira que parecia errada. Brian estava ajudando, mas ele tinha sua própria vida. Eu não podia me apoiar nele para tudo. Eu precisava conversar com alguém que entendesse o que eu estava passando. Encontrei uma conselheira de luto chamada Carrie Jennings. O escritório dela ficava em um pequeno prédio perto da biblioteca. A sala de espera tinha cadeiras, macias e lenços de papel em todas as mesas. Carrie estava na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis. Ela não tentou me dizer que tudo ficaria bem. Ela apenas ouviu. Contei a ela sobre Helen. Contei a ela sobre o câncer e os 3 anos de luta, e como Helen estava cansada no final. Contei a ela sobre Wendy, o testamento e as condições. Eu disse a ela que me sentia culpado por ser tão duro com minha filha, quando deveria estar focado em sentir falta da minha esposa. Carrie disse que luto e conflito familiar podiam acontecer ao mesmo tempo. Ela disse que lidar com o comportamento de Wendy não significava que eu amava Helen menos. Ela me ajudou a entender que estabelecer limites com Wendy era na verdade um ato de amor. Parecia cruel fazê-la trabalhar por sua herança. Parecia maldoso vê-la lutar e não apenas dar o dinheiro. Mas Carrie disse que dar dinheiro a Wendy sem ensiná-la a responsabilidade a machucaria a longo prazo. Helen e eu estávamos tentando ajudar Wendy a se tornar uma pessoa que pudesse cuidar de si mesma. Isso era amor, mesmo quando parecia punição. 3 semanas após a leitura do testamento, Brian me ligou em um sábado de manhã. A voz dele parecia zangada, o que era incomum para ele. Ele disse que passou pela propriedade do lago para verificar. Ele encontrou Wendy lá. Ela não estava sozinha. Dustin estava com ela. Havia 2 outras pessoas que eu não conhecia. Eles estavam dentro da casa medindo cômodos. Eles tinham uma fita métrica e um caderno. Eles estavam tirando fotos de tudo. Brian disse que eles estavam agindo como se fossem donos do lugar, como se estivessem planejando reformas ou descobrindo layouts de móveis. Ele disse que Wendy o viu estacionar, mas não saiu. Ela apenas continuou fazendo o que estava fazendo. Eu disse a Brian que o encontraria lá. Entrei no meu carro e dirigi os 40 minutos até o lago. A propriedade ficava em 3 acres com pinheiros velhos e um cais que precisava de reparos. Os avós de Helen construíram a casa na década de 1950. Era pequena, mas sólida, com grandes janelas de frente para a água. Quando estacionei, vi o carro caro de Dustin estacionado na entrada de cascalho ao lado de uma caminhonete que não reconheci. Brian estava esperando do lado de fora. O maxilar dele estava tenso e as mãos em punhos. Entramos juntos. Wendy estava na cozinha com Dustin e 2 pessoas que eu nunca tinha visto antes. Uma era uma mulher da idade de Wendy, com cabelo loiro. O outro era um homem de cerca de 40 anos vestindo uma camisa polo. Eles tinham papéis espalhados no balcão. A mulher estava apontando para algo e falando sobre derrubar uma parede. Wendy olhou para cima quando entramos. Ela não parecia surpresa ou envergonhada. Ela parecia irritada, como se estivéssemos interrompendo algo importante. Brian disse a eles que precisavam sair. A voz dele estava calma, mas firme. Wendy disse que eles estavam apenas olhando. Ela disse que a propriedade deveria ser dividida entre os irmãos. Ela disse que tinha tanto direito de estar lá quanto Brian. Ela disse que não era justo que ele ficasse com a coisa toda só porque levou a mãe a algumas consultas. O rosto de Brian ficou vermelho, mas ele manteve a voz nivelada. Ele disse que a propriedade era legalmente dele agora. O testamento era claro. Eles estavam invadindo. Wendy riu como se ele estivesse brincando. Ela disse que família não podia invadir propriedade da família. Eu disse a ela que ela estava errada. Aquilo não era mais propriedade da família. Era propriedade de Brian. Ela precisava sair e levar seus amigos com ela. Dustin levantou-se de onde estava sentado. Ele caminhou até Brian e chegou perto do rosto dele.
Ele estava tentando intimidá-lo. Ele disse que Brian estava sendo egoísta e irracional. Ele disse que Wendy merecia sua parte e eles iam garantir que ela a conseguisse. Brian não se moveu. Ele apenas olhou para Dustin sem piscar. Brian fazia trabalho físico há 10 anos. Ele era forte e sólido e não se assustava fácil. Ele disse a Dustin que ele tinha 10 minutos para arrumar as coisas e sair, ou ele chamaria o xerife por invasão. Dustin disse que gostaria de vê-lo tentar. Brian puxou o telefone e começou a discar. Isso fez Dustin recuar. A mulher loira pegou a bolsa. O homem na camisa polo começou a juntar os papéis. Wendy estava gritando agora. Ela disse que estávamos destruindo a família. Ela disse que Brian era um traidor e eu era um pai terrível. Ela disse que a mãe teria vergonha de nós dois. Ela continuou gritando enquanto Dustin a puxava em direção à porta. Eles entraram em seus carros e foram embora. O cascalho espirrou enquanto eles dirigiam rápido demais. Brian e eu ficamos na cozinha vazia. A casa parecia quieta depois de todo aquele barulho. Brian disse que ia trocar as fechaduras. Eu disse que era uma boa ideia. Quando cheguei em casa naquela noite, pensei nas minhas próprias fechaduras. Wendy tinha uma chave da minha casa. Ela tinha uma desde que era adolescente. Eu nunca pedi de volta. Marie Darling morava na casa ao lado. Ela estava na casa dos 70 anos e passava muito tempo em seu jardim. Ela via tudo o que acontecia na nossa rua. Na manhã seguinte, eu estava pegando minha correspondência. Quando Marie veio até mim, ela perguntou como eu estava aguentando. Então ela mencionou algo que fez meu estômago cair. Ela disse que viu alguém que parecia com a Wendy, tentando abrir minha porta dos fundos alguns dias atrás. Foi quando eu estava no supermercado. A pessoa tentou a porta e olhou pelas janelas. Marie pensou que talvez o Wendy tivesse esquecido algo e estivesse tentando pegar. Mas agora que ela pensava sobre isso, a pessoa parecia estar verificando se havia alguém em casa. Agradeci a Marie e entrei. Liguei para um chaveiro imediatamente. Ele veio naquela tarde e trocou todas as fechaduras. Porta da frente, porta dos fundos, porta lateral, para a garagem. Eu não disse a Wendy que estava fazendo isso. Eu apenas fiz. Se ela tentasse entrar enquanto eu estivesse fora, descobriria da maneira mais difícil. Na semana seguinte, encontrei-me com Greg Waite. Ele era meu consultor financeiro nos últimos 15 anos. Greg ajudou Helen e eu a planejar a aposentadoria. Ele conhecia toda a nossa situação financeira. Contei a ele sobre tudo o que estava acontecendo com Wendy. Contei a ele sobre a invasão e a fraude de cartão de crédito, que suspeitava que estava por vir. Greg disse que tinha visto disputas familiares destruírem os planos de aposentadoria das pessoas antes. Ele disse que precisávamos proteger meus bens. Movemos dinheiro. Colocamos algumas contas em um fundo fiduciário que Wendy não podia tocar. Certificamos-nos de que meus fundos de aposentadoria estivessem seguros, não importando que ação legal ela pudesse tentar. Greg disse que parecia errado ter que se proteger do próprio filho, mas disse que era necessário. Ele tinha visto muitos pais perderem tudo porque não queriam acreditar que seus filhos os machucariam financeiramente. Alguns dias depois, comecei a notar postagens nas redes sociais. Wendy estava colocando mensagens vagas sobre pais tóxicos e tratamento injusto. Ela postou sobre membros da família que abandonam seus filhos quando eles mais precisam de ajuda. Ela compartilhou artigos sobre disputas de herança e abuso de idosos. Ela estava claramente tentando me fazer parecer ruim. Ela queria simpatia de pessoas que não conheciam a história real. Os amigos de Helen começaram a me ligar. Eles estavam confusos e preocupados. Eles perguntaram o que estava acontecendo. Eles disseram que a postagem de Wendy fazia parecer que eu a tinha cortado completamente. Tive que explicar toda a situação repetidamente. Contei a ele sobre as condições do testamento. Contei a ele sobre a recusa de Wendy em trabalhar. Contei a ele sobre a invasão e a manipulação. A maioria dos amigos de Helen entendeu. Eles conheciam Wendy. Eles viram o comportamento dela ao longo dos anos. Mas explicar isso era exaustivo. Cada telefonema parecia que eu estava me defendendo de algo que não deveria ter que defender. Pensei em responder às postagens de Wendy publicamente. Mas isso só tornaria as coisas piores. Então deixei ela dizer o que quisesse. As pessoas que importavam sabiam a verdade. Brian me ligou na manhã seguinte. Ele queria falar sobre Wendy e o que poderíamos fazer. Eu estava sentado à mesa da cozinha bebendo café quando meu telefone tocou. Ele disse que talvez devêssemos tentar uma reunião familiar, com alguém profissional para ajudar. Eu disse a ele que não achava que funcionaria. Wendy não estava interessada em ouvir ninguém. Brian disse que sabia que isso provavelmente era verdade, mas não queria desistir dela completamente. Eu entendi o que ele quis dizer. Ela ainda era nossa filha, mesmo quando tornava difícil lembrar disso. Concordei em tentar. Brian disse que procuraria alguém que fizesse esse tipo de trabalho, um mediador ou conselheiro que ajudasse as famílias a resolver problemas conversando. Agradeci a ele por tentar, embora me sentisse cansado só de pensar nisso. O escritório do mediador ficava em um prédio no centro, perto do tribunal. Brian encontrou alguém chamado Dra. Juliana Moore, que trabalhava com famílias passando por disputas de espólio. Agendamos a reunião para a terça-feira seguinte às 14 horas. Cheguei 15 minutos mais cedo. Brian chegou exatamente às 14 horas. Sentamos na sala de espera olhando revistas que nenhum de nós realmente leu. 14h15 veio e foi. 14h20, 14h30. A recepcionista continuava olhando para nós, e depois para a tela do computador. Finalmente, às 14h32, Wendy entrou. Ela não pediu desculpas pelo atraso. Ela olhou ao redor da sala de espera e torceu o nariz. A mediadora saiu para nos buscar. A Dra. Moore era uma mulher na casa dos 50 anos com cabelo grisalho curto e um jeito calmo de falar. Nós a seguimos até o escritório dela. Tinha 2 sofás de frente um para o outro e a cadeira dela na ponta. Wendy sentou-se e imediatamente puxou a jaqueta com mais força. Ela disse que o escritório estava congelando. A Dra. Moore ajustou o termostato e perguntou se estava melhor. Wendy disse que ainda estava frio. A Dra. Moore começou a explicar como a mediação funcionava. Ela disse que nos revezaríamos falando e todos precisavam ouvir sem interromper. Wendy a interrompeu para perguntar quanto tempo isso levaria, porque ela tinha planos para mais tarde. A Dra. Moore disse que levaria o tempo que precisássemos. Ela pediu a Wendy para, por favor, esperar sua vez de falar.
Wendy revirou os olhos, mas não disse mais nada naquele momento. A doutora Moore pediu a cada um de nós para explicar nossa perspectiva sobre a situação. Brian foi o primeiro. Ele falou sobre a doença da mãe e como foi difícil vê-la sofrer. Ele disse que essa não era sobre dinheiro para ele. Era sobre honrar o que a mãe queria. Wendy o interrompeu 3 vezes antes. A doutora Moore teve que lembrá-la sobre a regra de ouvir. Quando foi a vez de Wendy, ela falou por 20 minutos seguidos. Ela disse que Brian e eu estávamos punindo-a por não ser a filha perfeita. Ela disse que o requisito de trabalho de 5 anos era cruel e incomum. Ela disse que a mãe nunca teria querido isso. A doutora Moore perguntou o que ela achava que a mãe teria querido. Wendy disse que a mãe teria querido que ela fosse feliz e cuidada. Perguntei se os desejos da mãe só importavam quando beneficiavam Wendy. A doutora Moore levantou a mão e nos lembrou de falar um de cada vez. Então Wendy disse algo que fez tudo se encaixar. Ela estava falando sobre Dustin e seus planos e mencionou que eles iam comprar uma casa e um carro novo. Ela disse que queria começar um negócio e eles iam investir nele juntos. A doutora Moore perguntou quanto dinheiro esses planos custariam. Wendy começou a listar números. A entrada da casa seria 80 mil, o carro seria 40. O investimento no negócio seria outros 100. A doutora Moore olhou para suas anotações onde tinha anotado o valor do espólio. Ela apontou que mesmo se Wendy recebesse sua parte total, não cobriria todos esses planos. O rosto de Wendy ficou vermelho. Ela disse que havia dinheiro suficiente se fosse dividido de forma justa. Percebi naquele momento que ela estava mentindo para Dustin sobre quanto dinheiro existia. Ela provavelmente disse a ele que tínhamos o dobro do que realmente tínhamos. Isso explicava por que Dustin estava tão zangado e agressivo. Ele achava que havia mais dinheiro e que eu estava escondendo deles. A doutora Moore perguntou a Wendy em que tipo de trabalho ela poderia estar interessada. Ela disse isso de uma maneira gentil, como se estivesse tentando ajudar Wendy a pensar em opções. Wendy olhou para ela como se ela tivesse perguntado algo ofensivo. Ela disse que não estava interessada em nenhum tipo de trabalho. Ela disse que trabalhar era para pessoas que não tinham opções melhores. Ela disse que foi criada para esperar algo melhor do que um emprego de salário mínimo. Brian riu. Não foi exatamente uma risada maldosa, mas foi alta e repentina. Wendy virou-se para ele e exigiu saber o que era engraçado. Brian disse que a atitude dela era engraçada. Ele disse que muitas pessoas trabalhavam em empregos difíceis e tinham boas vidas. Ele disse: a mãe trabalhou como enfermeira por 30 anos e nunca achou que era boa demais para isso. Wendy disse que aquilo era diferente. A doutora Moore parecia chocada. Eu podia ver no rosto dela, embora ela estivesse tentando permanecer neutra. Ela pediu a Wendy para esclarecer o que ela queria dizer com pessoas sem opções melhores. Wendy disse que algumas pessoas foram feitas para trabalhar e algumas pessoas foram feitas para fazer outras coisas. A doutora Moore perguntou que outras coisas Wendy foi feita para fazer. Wendy não tinha resposta para isso. Tentei explicar que Helen e eu criamos o requisito de trabalho porque queríamos que Wendy fosse independente. Queríamos que ela fosse capaz de cuidar de si mesma. Não queríamos puni-la. Queríamos ajudá-la a construir uma vida real. Wendy me cortou antes que eu pudesse terminar. Ela disse que a melhor maneira de ajudá-la seria dar o dinheiro agora, para que ela pudesse fazer suas próprias escolhas. Ela disse que tratá-la como uma criança era insultante. A doutora Moore disse algo então que eu apreciei. Ela disse que, em sua experiência, dar grandes quantias de dinheiro a pessoas sem habilidades financeiras ou responsabilidade geralmente acabava mal. Ela disse que o dinheiro desaparecia rapidamente e a pessoa ficava na mesma situação ou pior. Wendy disse que aquilo era uma coisa crítica a se dizer. A doutora Moore disse que não era julgamento. Era observação baseada em muitos casos que ela tinha visto. Wendy levantou-se e disse que tudo aquilo era uma perda de tempo. Ela disse que estávamos todos contra ela e nada ia mudar. Ela pegou a bolsa e saiu. A doutora Moore chamou por ela, mas Wendy continuou andando. Ouvimos a porta externa bater. A doutora Moore recostou-se na cadeira e soltou um longo suspiro. Ela pediu a Brian e a mim para ficarmos por mais alguns minutos. Ela disse que queria falar conosco em particular. Nós dois assentimos. A doutora Moore disse que fazia mediação familiar há 15 anos. Ela disse que tinha visto muitos casos como este, onde filhos adultos se sentiam no direito ao dinheiro dos pais. Ela disse que às vezes as pessoas precisavam chegar ao fundo do poço antes de estarem dispostas a mudar. Ela disse que era difícil assistir, mas às vezes era necessário. Perguntei a ela se ela achava que Wendy mudaria algum dia. A doutora Moore disse que não podia prever isso. Ela disse que a mudança exigia que a pessoa quisesse. E agora Wendy não queria. Ela ainda estava procurando atalhos e respostas fáceis. Brian perguntou se havia mais alguma coisa que pudéssemos fazer. A doutora Moore disse que já estávamos fazendo. Estávamos mantendo limites e deixando Wendy enfrentar as consequências. Ela disse que essa era a coisa mais difícil e amorosa que os pais podiam fazer às vezes. 2 dias depois, meu telefone tocou às 9h da manhã. Era Wendy. Ela estava chorando tanto que eu mal conseguia entendê-la. Perguntei o que aconteceu. Ela disse que Tim terminou com ela. Ele enviou uma mensagem de texto na noite anterior dizendo que tinha acabado. Perguntei por quê. Ela disse que ele descobriu sobre o valor real da herança. Ela disse que ele a chamou de mentirosa e disse que desperdiçou 2 anos com ela. Ela estava soluçando no telefone me perguntando o que deveria fazer. Senti pena dela. Realmente senti. Mas também notei que ela estava chorando por perder Dustin. Ela não estava chorando pelo comportamento dela, ou pela nossa família, ou por qualquer coisa que tivesse feito. Ela estava chorando porque um homem a deixou. Eu disse a ela que ela podia vir aqui e podíamos conversar. Ela perguntou se eu mudaria as condições do testamento. Eu disse não. Ela desligou na minha cara. 1 hora depois, ela ligou de volta. Eu não atendi. Ela deixou um correio de voz. A voz dela estava diferente agora. Não triste. Com raiva. Ela disse que tudo isso era culpa minha. Ela disse que se eu tivesse apenas dado o dinheiro a ela como um pai normal, nada disso teria acontecido. Ela disse que Dustin ainda estaria com ela e eles seriam felizes. Ela disse que nunca me perdoaria por arruinar o relacionamento dela. Ela disse que eu era um pai terrível e que a mãe teria vergonha de mim. Então ela desligou. Salvei o correio de voz. Não sei porquê. Talvez eu pensasse que poderia precisar dele mais tarde como prova de alguma coisa. Brian veio naquele fim de semana para me ajudar a consertar um cano vazando embaixo da pia da cozinha. Enquanto trabalhávamos, ele mencionou seu amigo Jerome. Jerome Appleby trabalhava com Brian fazendo trabalho elétrico. Brian disse que a irmã de Jerome gerenciava uma
empresa que estava contratando. Eles tinham cargos de nível básico abertos com bons benefícios e programas de treinamento. Brian disse que contou a Jerome sobre a situação de Wendy. Jerome disse que sua irmã estaria disposta a entrevistar Wendy se ela estivesse interessada. Brian deu a informação a um amigo em comum que conhecia Wendy. O amigo deveria passar adiante. Uma semana se passou, depois 2 semanas. Wendy nunca ligou para a irmã de Jerome. Ela nunca deu seguimento. Brian verificou com Jerome, que verificou com sua irmã. Nenhuma candidatura, nenhum telefonema, nada. Eu não estava surpreso, mas estava decepcionado. O dia de ação de graças estava chegando. Eu não conseguia imaginar estar na casa sem Helen. Cada canto me lembrava dela. A cozinha onde ela cozinhava, a sala de estar onde ela lia, o quarto que compartilhamos por 31 anos. Brian ligou e perguntou se eu queria passar o dia de ação de graças no apartamento dele em vez disso. Ele disse que podíamos cozinhar algo simples e apenas ficar juntos. Eu disse sim imediatamente. Também liguei para Wendy e deixei uma mensagem convidando-a. Brian enviou uma mensagem de texto para ela com o mesmo convite. Ela não respondeu a nenhum de nós. Quinta-feira chegou. Dirigi até o apartamento de Brian com uma sacola de compras. Ele morava em um lugar pequeno de 2 quartos do outro lado da cidade. Era limpo e organizado, muito parecido com ele. Cozinhamos um peito de peru, purê de batatas e vagem. Nada chique. Arrumamos a mesa e nos sentamos para comer. Brian levantou seu copo de água e disse que devíamos falar sobre a mãe. Ele disse que devíamos lembrar as coisas boas. Eu concordei. Passamos a hora seguinte compartilhando histórias. Falei sobre como Helen costumava cantar enquanto cozinhava, embora não conseguisse acertar o tom. Brian falou sobre como ela sempre sabia quando ele estava chateado, mesmo quando tentava esconder. Rimos e choramos e comemos nossa refeição simples. Nenhum de nós mencionou Wendy. Nós dois sabíamos que ela não viria. Nós dois sabíamos que ela tinha feito sua escolha, mas por aquelas poucas horas, focamos no que tínhamos em vez do que perdemos. No dia seguinte, ao dia de ação de graças, Marie bateu na minha porta segurando uma travessa de vidro envolta em uma toalha xadrez. Ela morava 3 casas abaixo e tinha trazido comida 2 vezes, desde que Helen morreu. Sempre com aquela mesma batida cuidadosa que dizia que ela não queria incomodar, mas queria ajudar. Convidei-a para entrar e ela colocou a travessa no balcão. Puxou a toalha para mostrar frango e arroz com legumes assados por cima. Ela disse que era a receita da mãe dela e congelava bem se eu quisesse guardar um pouco para mais tarde. Agradeci e perguntei se ela queria café. Ela disse sim e sentou-se à mesa da cozinha enquanto eu pegava canecas no armário. Sentamos um de frente para o outro e ela perguntou como eu estava lidando com tudo. Contei a ela sobre o dia de ação de graças com Brian, sobre a refeição simples e as histórias sobre Helen. Ela assentiu e disse que parecia agradável. Então, ela me contou sobre sua própria filha, que roubava dinheiro da bolsa dela há anos para comprar drogas. Ela disse que demorou muito para parar de dar chances à filha e começar a deixá-la enfrentar o que acontecia quando fazia escolhas ruins. Ela disse que a parte mais difícil era assistir alguém que você ama lutar e saber que não podia consertar isso para eles. Ela disse que às vezes a coisa mais gentil que você pode fazer é deixar as pessoas enfrentarem os resultados naturais de suas ações, mesmo quando cada parte de você quer resgatá-las. Perguntei como a filha dela estava agora. Marie disse que ela estava limpa há 3 anos e tinha um emprego e um apartamento. Ela disse que foi preciso chegar ao fundo do poço antes que sua filha estivesse disposta a mudar. E se Marie tivesse continuado a salvá-la, sua filha ainda poderia estar usando. Ficamos sentados lá por quase 1 hora falando sobre relacionamentos familiares difíceis e como o amor nem sempre se parece com ajudar. Quando ela saiu, coloquei a caçarola na geladeira e me senti menos sozinho do que me sentia em semanas. Na primeira semana de dezembro, fui ver Carrie para minha consulta regular. Sentei-me na cadeira em frente à mesa dela e ela perguntou como foi o feriado. Contei a ela sobre o apartamento de Brian, a refeição e as histórias. Ela perguntou se eu me sentia triste. Eu disse sim, mas era um tipo diferente de tristeza do que eu esperava. Ela perguntou o que eu queria dizer. Eu disse que pensei que passaria o dia todo sentindo falta de Helen e sentindo o espaço vazio onde ela deveria estar. Em vez disso, senti-me grato pelos anos que tivemos e por Brian estar lá comigo. Carrie escreveu algo em seu caderno e perguntou sobre Wendy. Eu disse que Wendy não veio e não respondeu aos nossos convites. Carrie perguntou como isso me fazia sentir. Percebi que me sentia mais decepcionado do que com raiva, o que era novidade. Ela perguntou o que mais eu estava sentindo. Foi quando me dei conta de que o Natal estava chegando e seria o primeiro sem Helen em 31 anos. Minha garganta ficou apertada e meus olhos começaram a arder. Carrie me entregou a caixa de lenços da mesa dela. Ela disse que estava tudo bem chorar. Eu disse que não tinha realmente chorado pela morte de Helen porque eu estava muito ocupado lidando com a Wendy e o testamento e todo o conflito. Ela disse que o luto não segue um cronograma e às vezes aparece quando você menos espera. Sentei-me no escritório dela e chorei pela primeira vez desde o funeral de Helen. Chorei por perder minha esposa, pelos 31 natais juntos e por como ela nunca conheceria os futuros filhos de Brian. Chorei pelas manhãs sem ela, pelo lado vazio da cama e pela forma como a casa parecia silenciosa demais. Carrie ficou sentada lá e me deixou chorar sem tentar consertar ou melhorar as coisas. Quando finalmente parei, ela disse que eu vinha carregando raiva de Wendy como uma forma de evitar sentir a dor que estava por baixo. Ela disse que agora que eu estava me permitindo sentir a perda, eu poderia achar mais fácil lidar com Wendy sem tanta raiva. Saí do escritório dela sentindo-me exausto, mas também mais leve, como se estivesse prendendo a respiração por meses e finalmente a soltasse. Uma semana antes do Natal, um cartão apareceu na minha caixa de correio com o endereço de remetente de Wendy. O envelope era vermelho com borda dourada e tinha meu nome e endereço impressos em uma fonte genérica de computador. Abri e encontrei um cartão, com a foto de um boneco de neve na frente. Dentro havia uma mensagem pré-impressa desejando alegria e paz durante a temporada de festas. Nenhuma nota pessoal, nenhuma assinatura com a letra dela, apenas a mensagem impressa e o nome dela na parte inferior, que parecia ter vindo da mesma impressão de computador do envelope. Parecia o tipo de cartão que você envia para alguém que mal conhece porque tem que enviar, não porque quer. Coloquei-o no balcão e fiquei olhando para ele por um tempo. Parecia um gesto
tão pequeno e mesquinho, como se ela estivesse marcando uma caixa para dizer que reconhecia minha existência, mas não podia se dar ao trabalho de escrever uma mensagem real. Naquela noite, Brian ligou e mencionou que não tinha recebido um cartão de Natal de Wendy. Sua voz parecia casual, mas eu podia ouvir a mágoa por baixo. Ele disse que não importava e que não esperava nada dela de qualquer maneira. Contei a ele sobre meu cartão com a mensagem pré-impressa. Ele riu, mas não foi um som feliz. Ele disse: pelo menos você recebeu algo, mesmo que tenha sido basicamente nada. Conversamos por mais alguns minutos, e então ele teve que desligar. Depois que desliguei, olhei para o cartão novamente e pensei em como Wendy conseguiu fazer até mesmo um cartão de Natal parecer um insulto. 2 dias antes do Natal, marquei uma reunião com alguém na faculdade comunitária para falar sobre a criação de um fundo de bolsas de estudo. Dirigi até o campus e encontrei o escritório de desenvolvimento no prédio da administração. A mulher com quem me encontrei tinha talvez 50 anos, com cabelos grisalhos presos em uma presilha. Ela perguntou que tipo de fundo eu queria criar. Contei a ela sobre Helen e seus 3 anos lutando contra o câncer e todos os enfermeiros e técnicos que cuidaram dela. Eu disse que queria criar uma bolsa de estudos para estudantes que buscassem carreiras na área da saúde. Ela perguntou com quanto eu estava pensando em financiar. Eu disse que poderia começar com 10 mil e aumentar com o tempo. Ela sorriu e disse que isso ajudaria vários alunos todos os anos. Passamos uma hora revisando a papelada e os detalhes sobre como o fundo funcionaria e quem seria elegível. Ela perguntou como eu queria chamá-lo. Eu disse Bolsa Memorial Helen Shaw. Ela anotou e disse que teriam tudo pronto para finalizar em janeiro. Saí sentindo que tinha feito algo útil com o dinheiro, em vez de deixar que se tornasse mais uma coisa para Wendy brigar. Parecia uma maneira melhor de honrar Helen do que qualquer outra coisa que eu pudesse imaginar. Ela sempre acreditou em ajudar as pessoas e que a educação fazia a diferença. Isso parecia algo que ela teria desejado. Na 3ª semana de janeiro, meu telefone tocou com um número que eu não reconheci. Atendi e uma mulher disse que estava ligando da minha empresa de cartão de crédito sobre algumas cobranças incomuns. Ela perguntou se eu tinha usado meu cartão recentemente para pagar o aluguel em um complexo de apartamentos do outro lado da cidade. Eu disse que não. Ela perguntou se eu tinha autorizado mais alguém a usar minha conta. Eu disse não novamente. Ela leu 3 cobranças totalizando quase 2 mil, todas para o mesmo complexo de apartamentos nos últimos 3 meses. Senti meu estômago despencar porque sabia exatamente o que tinha acontecido. Pedi a ela para me enviar os detalhes por e-mail. Ela disse que o faria e que eu deveria registrar um boletim de ocorrência de fraude. Depois que desliguei, sentei-me à mesa da cozinha tentando descobrir como Wendy conseguiu o número do meu cartão. Então me lembrei de anos atrás. Quando ela morava conosco, ela costumava pegar meu cartão emprestado para comprar coisas online. Ela deve ter memorizado o número naquela época. O e-mail chegou com os detalhes da cobrança e o endereço do apartamento. Pesquisei o complexo online, e era o mesmo lugar onde Wendy morou com Dustin antes de ele a deixar. Ela estava usando meu cartão para pagar o aluguel porque não tinha emprego e nenhuma outra maneira de cobri-lo. Era roubo, mas também era um sinal de quão desesperada ela havia se tornado. Imprimi o e-mail e coloquei-o em uma pasta com toda a outra documentação que eu vinha mantendo sobre o comportamento de Wendy. Na manhã seguinte, dirigi até a delegacia e pedi para registrar um boletim de ocorrência. O policial na mesa me encaminhou para um detetive que lidava com casos de fraude. Sentei-me à frente dele e expliquei o que aconteceu com as cobranças do cartão de crédito. Ele perguntou se eu sabia quem usou o cartão. Eu disse, sim, minha filha. Ele levantou os olhos do bloco de notas e perguntou se eu queria prestar queixa. Eu disse que queria criar um rastro de papel para me proteger de cobranças futuras, mas não queria necessariamente que ela fosse presa. Ele assentiu como se entendesse e disse que o abuso financeiro familiar era mais comum do que as pessoas pensam. Ele disse que muitos filhos adultos roubam de seus pais e os pais se sentem muito culpados para denunciar. Ele anotou todas as informações e me fez assinar o relatório. Ele disse que a empresa de cartão de crédito investigaria e eu não seria responsável pelas cobranças fraudulentas. Ele também disse que ter o boletim de ocorrência arquivado tornaria mais difícil para Wendy alegar que tinha permissão para usar o cartão. Agradeci e saí com uma cópia do relatório na mão. Parecia estranho ter documentação oficial da minha filha me roubando, mas também parecia necessário. Naquela tarde, meu telefone tocou e o nome de Wendy apareceu na tela. Atendi e ela imediatamente começou a gritar sobre o boletim de ocorrência. Ela disse que eu estava tentando arruinar a vida dela e destruir o futuro dela. Ela disse, que tipo de pai chama a polícia para a própria filha? Esperei que ela parasse de gritar e então disse a ela que ela arruinou sua própria situação roubando de mim. Eu disse que retiraria a queixa se ela pagasse o que pegou e procurasse ajuda profissional para o que quer que estivesse acontecendo com ela. Ela disse que não precisava de ajuda e que eu era quem tinha o problema. Ela disse que eu era cruel e vingativo e que a mamãe teria vergonha de mim. Eu disse a ela que a mamãe teria vergonha dela por roubar, mentir e se recusar a trabalhar. Ela desligou na minha cara. Fiquei sentado segurando o telefone e me sentindo cansado. Toda a conversa com Wendy terminava da mesma maneira agora, com ela me culpando pelas consequências que ela mesma criou. Em fevereiro, Brian ligou para me dizer que foi promovido no trabalho. Ele parecia animado, mas também um pouco culpado. Ele disse que supervisionaria uma equipe, agora, e ganharia um pouco mais de dinheiro com melhores benefícios. Eu o parabenizei e perguntei por que ele parecia culpado com isso. Ele disse que parecia errado estar indo bem, quando Wendy estava lutando tanto. Eu disse a ele que aquela era uma culpa descabida. Eu disse que ele conquistou sua promoção através de anos de trabalho duro, aparecendo todos os dias e sendo confiável. Eu disse que Wendy estava lutando porque se recusava a trabalhar, não por causa de qualquer coisa que Brian fez ou deixou de fazer. Ele ficou quieto por um momento e depois disse que sabia que eu estava certo, mas ainda parecia estranho. Eu disse a ele que ele deveria se orgulhar de si mesmo e celebrar seu sucesso. Eu disse que Helen estaria incrivelmente orgulhosa dele. Ele agradeceu e sua voz ficou um pouco embargada, como se fosse chorar.
Conversamos por mais alguns minutos sobre suas novas responsabilidades e então ele teve que desligar. Depois que desliguei, senti-me grato por pelo menos um dos meus filhos entender como construir uma vida através do esforço real. Na semana seguinte, encontrei-me com Greg em seu escritório para falar sobre a criação de um fundo fiduciário para o que restava do espólio de Helen. Expliquei que queria me retirar Do controle direto do dinheiro para que Wendy não pudesse me manipular emocionalmente sobre isso. Greg disse que aquele era um planejamento inteligente e também protegeria os ativos legalmente. Ele me explicou como um fundo funcionava e como um terceiro administraria os fundos de acordo com os termos que Helen e eu havíamos estabelecido. Ele disse que levaria algumas semanas para estabelecer tudo. Mais uma vez feito, eu não teria que lidar com a pressão constante de Wendy por dinheiro. Assinei a papelada e senti um enorme alívio. O limite estava finalmente estabelecido de uma forma que não podia ser contestada ou contornada. Greg apertou minha mão e disse que achava que eu estava lidando com uma situação difícil com muita sabedoria. Agradeci e saí do escritório dele sentindo-me mais leve do que em meses. Na minha consulta seguinte com Carrie, ela sugeriu que eu tentasse ser voluntário em um grupo de apoio ao luto que ela coordenava nas noites de quinta-feira. Ela disse que compartilhar minha experiência com outras pessoas que perderam cônjuges poderia me ajudar a processar minha própria perda de novas maneiras. Fiquei hesitante no início porque não achava que tinha algo útil a oferecer a outras pessoas. Ela disse que, às vezes, apenas estar presente e ouvir era o suficiente. Concordei em tentar uma vez. Naquela quinta-feira, apareci no centro comunitário onde o grupo se reunia. Havia 8 pessoas, sentadas em um círculo de cadeiras dobráveis. Carrie me apresentou e eu me sentei. Pela hora seguinte, ouvi outras pessoas falarem sobre a perda de seus maridos e esposas. Alguns eram viúvos há anos. Alguns perderam seus cônjuges recentemente, como eu. Não falei muito naquela primeira noite, mas ouvir suas histórias me fez sentir menos sozinho. Na semana seguinte voltei e compartilhei um pouco sobre Helen. E como era difícil lidar com conflitos familiares durante o luto. Várias pessoas assentiram como se entendessem exatamente o que eu queria dizer. Uma mulher disse que seu filho tentou pegar o carro dela depois que o marido morreu porque achava que ela estava velha demais para dirigir. Outro homem disse que sua nora continuava pressionando-o a vender sua casa e morar com eles para que pudessem alugar sua propriedade. Percebi que minha situação com Wendy não era única. Outras pessoas lidavam com familiares que viam o luto como uma oportunidade em vez de um momento para oferecer apoio. Continuei voltando todas as quintas-feiras e descobri que ajudar outras pessoas ouvindo suas histórias realmente me ajudava a entender melhor meu próprio luto. Marie me levou à sua primeira reunião do Clube do Livro em uma noite de quinta-feira em fevereiro. O grupo se reunia em uma sala do centro comunitário que cheirava a café e papel velho. 8 mulheres estavam sentadas em um círculo de cadeiras incompatíveis e todas olharam quando entramos. Marie me apresentou como seu vizinho que havia perdido a esposa recentemente. Elas assentiram com rostos compreensivos e abriram espaço para eu me sentar. O livro daquele mês era algo sobre um homem fazendo uma trilha após seu divórcio. Eu não tinha lido, mas elas me disseram para apenas ouvir e ver se eu gostava do grupo. Pela hora seguinte, elas conversaram sobre o livro e sobre suas próprias vidas. 2 delas eram viúvas. 3 eram divorciadas. O marido de uma mulher tinha demência e não a reconhecia. Mas elas falavam sobre livros, mas também falavam sobre solidão e aprender a fazer as coisas sozinhas. Ninguém me perguntou sobre dinheiro, herança ou drama familiar. Ninguém precisava de nada de mim. Quando a reunião terminou, uma das viúvas me entregou um exemplar do livro do mês seguinte e disse que esperava que eu voltasse. Levei para casa e realmente comecei a ler naquela noite. Em março, meu telefone tocou com o número de Wendy. Quase não atendi porque nossas conversas geralmente terminavam mal, mas atendi no 4º toque. Ela me disse que conseguiu um emprego como recepcionista em um consultório odontológico no centro da cidade. A voz dela tinha um tom como se estivesse esperando que eu fizesse um desfile. Ela descreveu o consultório e o dentista e como ela atendeu telefones e agendou consultas por 2 dias inteiros já. Eu podia ouvi-la esperando que eu dissesse que ela tinha feito algo incrível. Eu disse a ela que estava feliz por ela estar dando o primeiro passo. Ela ficou quieta por um segundo, depois perguntou se isso significava que o relógio de 5 anos começava agora. Eu disse que sim, desde que ela mantivesse o emprego. Ela disse que é claro que manteria, como se a pergunta a insultasse. Então ela perguntou se eu queria levá-la para jantar para comemorar. Eu disse que talvez depois que ela estivesse lá por um mês, ela desligou sem se despedir. Wendy ligou novamente 2 semanas depois. A voz dela estava, diferente desta vez, mais aguda e rápida. Ela disse que era impossível trabalhar com seu chefe no consultório odontológico. Ela disse que ele esperava que ela chegasse exatamente às 8h30 todas as manhãs, embora o trânsito fosse imprevisível. Ela disse que ele ficava bravo quando ela não arquivava os registros dos pacientes na ordem certa, embora ninguém a tivesse treinado adequadamente no sistema. Ela disse que a outra recepcionista era rude e não ajudava. Ela disse que se demitiu naquela manhã e foi embora. Eu não discuti com ela. Apenas disse que o relógio de 5 anos não tinha realmente começado porque ela precisava manter o emprego, não apenas tentar por 2 semanas. Ela disse que eu estava mudando as regras. Eu disse que a regra sempre foi 5 anos consecutivos de trabalho em tempo integral. Ela disse que isso era impossível e injusto. Eu disse que muitas pessoas conseguem manter empregos mesmo quando os chefes são difíceis. Ela desligou na minha cara de novo. Brian me ligou no início de abril para me dizer que estava saindo com alguém. O nome dela era Lisa e ela era professora na escola primária perto do trabalho dele. Ele a conheceu através de Jerome, que aparentemente tinha uma irmã que trabalhava na mesma escola. Brian disse que eles tinham saído em 4 encontros e que ele realmente gostava dela. Ele parecia nervoso me contando isso, como se pensasse que eu poderia desaprovar ou achar que era muito cedo após a morte de Helen.
Eu disse a ele que estava feliz por ele e perguntei quando poderia conhecê-la. Ele disse, sério? Você quer conhecê-la já? Eu disse, claro que sim. Ele marcou um jantar em um restaurante casual para o sábado seguinte. Lisa apareceu de jeans e suéter, apertando minha mão com firmeza e me olhando direto nos olhos. Ela me fez perguntas sobre meu trabalho e minha vida sem ser intrometida. Ela riu das histórias de Brian e tocou o braço dele quando falava com ele. Ela não agiu como se estivesse tentando me impressionar ou me conquistar. Ela apenas agiu de forma normal e gentil. Quando Brian foi ao banheiro, ela me disse que tinha ouvido falar de Helen e que sentia muito pela minha perda. Então ela disse que Brian falava muito sobre a mãe e que ela podia ver o quanto ele a amava. Gostei dela imediatamente. 2 dias depois daquele jantar, Brian me encaminhou uma mensagem de Wendy. Era longa e desconexa. Ela disse que viu nas redes sociais que Brian estava namorando alguém. Ela disse que ele estava substituindo a família por estranhos. Ela disse que ele estava seguindo em frente rápido demais e esquecendo da mamãe. Ela disse que ele deveria se concentrar na família em vez de novos relacionamentos. Ela disse que Lisa provavelmente só queria o dinheiro dele, o que era engraçado, já que Brian não tinha dinheiro além de seu salário regular. Ela disse que Brian estava sendo egoísta e desleal. A mensagem de Brian para mim dizia, apenas, ela está falando sério agora? Respondi que Wendy estava projetando seu próprio isolamento nele. Ele enviou um sinal de positivo. No final de abril, Brian perguntou se eu queria passar um fim de semana na propriedade do lago com ele e Lisa. Eles queriam fazer alguns reparos e limpeza antes do verão. Eu disse sim e dirigi até lá no sábado de manhã. A propriedade parecia boa. Brian vinha cuidando dela desde a leitura do testamento, cortando a grama e verificando os canos. Passamos o dia consertando uma tábua solta no cais e limpando as calhas. Lisa arrancou ervas daninhas dos canteiros de flores que Helen costumava manter. Trabalhamos sem conversar muito, apenas aproveitando o silêncio e o ar fresco. Naquela noite, sentamos na varanda e assistimos o sol se pôr sobre a água. Lisa me perguntou sobre a família de Helen e há quanto tempo eles possuíam este lugar. Contei a ela sobre os avós de Helen construindo a cabana na década de 1950 e como Helen passava todos os verões aqui quando criança. Contei a ela o quanto Helen amava este lugar e como ela queria que ficasse na família. Lisa disse que podia ver o porquê. Estar lá parecia pacífico em vez de triste. Parecia honrar a memória de Helen da maneira certa. Na minha consulta seguinte com Carrie, contei a ela sobre a mensagem de Wendy para Brian e sobre o fim de semana no lago. Ela perguntou como eu estava lidando com a culpa de Wendy estar lutando. Enquanto Brian estava indo bem, eu disse que não sentia mais tanta culpa. Eu disse que Wendy estava fazendo suas próprias escolhas e eu não podia consertá-las por ela. Carrie assentiu e disse que isso era crescimento. Então ela disse algo que ficou comigo. Ela disse que eu podia amar Wendy e ao mesmo tempo reconhecer que ela estava fazendo escolhas que eu não podia consertar. Ela disse que era um equilíbrio difícil entre compaixão e permissividade. Ela disse que dar dinheiro a Wendy agora não a ajudaria a aprender a se sustentar. Ela disse que o requisito de emprego era na verdade a coisa mais amorosa que eu podia fazer, mesmo que Wendy não conseguisse ver dessa forma. Fiquei pensando nisso por um tempo. Ajudou-me a me sentir menos como um pai ruim. Em maio, Wendy ligou para me dizer que conseguiu outro emprego em um call center. Ela disse que era um trabalho chato, mas o pagamento era bom. Ela disse que ia provar que podia fazer isso. Eu disse que isso era ótimo e esperava que funcionasse. Ela ficou lá por 6 semanas. Então ela ligou de novo, desta vez com raiva. Ela disse que se demitiu porque outra funcionária tinha sido rude com ela e a gerência não fez nada a respeito. Ela disse que a mulher tinha feito comentários sobre a velocidade de trabalho de Wendy e sua maneira de falar ao telefone. Ela disse que não ia tolerar ser desrespeitada. Então ela disse que manteve o emprego por 6 semanas e que eu deveria estar orgulhoso disso. Eu disse que 6 semanas era melhor do que 2 semanas, mas ainda não era um emprego sustentado. Ela disse que eu estava sendo irracional. Eu disse a Wendy que podia ver que ela estava tentando, mas ela precisava aprender a manter o emprego, mesmo quando as coisas ficassem difíceis. Eu disse que o requisito de 5 anos não era apenas sobre ter um emprego, era sobre provar que ela podia lidar com os desafios normais que vêm com o trabalho. Eu disse que todo trabalho tem colegas de trabalho difíceis e situações frustrantes. Ela disse que eu estava mudando as regras do jogo. Eu disse que não estava. Eu estava apenas sendo realista sobre o que realmente significava emprego sustentado. Ela disse que tudo isso foi projetado para fazê-la falhar. Eu disse que foi projetado para ajudá-la a ter sucesso construindo habilidades reais. Ela disse que eu não entendia o quão difícil era para ela. Eu disse que entendia que era difícil, mas difícil não significava impossível. Ela desligou. Brian me ligou em meados de junho. Sua voz tremia de excitação. Ele disse que pediu Lisa em casamento na casa do lago naquela tarde. Ele disse que eles estavam caminhando no cais e ele simplesmente perguntou a ela. Ela disse sim. Eles iam se casar. Senti uma onda de felicidade por ele misturada com essa dor de que Helen não estava aqui para ver isso. Eu disse parabéns e que estava muito feliz por ambos. Ele disse que gostaria que a mamãe pudesse ter conhecido Lisa. Eu disse que a mamãe teria adorado ela. Conversamos por mais alguns minutos sobre planos de casamento e datas. Depois que desliguei, sentei na minha cozinha e chorei. Mas eram lágrimas boas misturadas com tristes. Meu filho havia encontrado alguém que o fazia feliz. Isso era algo que valia a pena celebrar, mesmo que doesse que Helen perdesse isso. Brian e Lisa postaram fotos de sua festa de noivado na tarde de sábado. Eu as vi enquanto rolava meu telefone depois do jantar. O quintal estava decorado com luzes brancas e flores. Havia talvez 30 pessoas nas fotos, todas sorrindo e segurando copos para brindar ao casal. Os pais de Lisa estavam lá. Jerome e alguns outros caras da equipe de trabalho de Brian estavam lá. Eu estava lá em várias das fotos, de pé ao lado de Brian com meu braço em volta dos ombros dele. Wendy não estava lá. Brian tinha tomado essa decisão sozinho. Ele me contou sobre isso 3 dias antes da festa, quando veio me ajudar a consertar uma torneira vazando na cozinha. Ele disse que não podia ter Wendy lá depois de tudo o que aconteceu. Ele disse que queria um dia que fosse apenas para celebrar algo bom, sem se preocupar com drama ou confronto. Eu disse a ele que era o dia dele e a escolha dele, e eu apoiava o que ele decidisse.
Por volta das 8 daquela noite, meu telefone começou a vibrar com mensagens de texto de Wendy. Ela também tinha visto as fotos. A primeira mensagem perguntava por que ela não foi convidada. A segunda mensagem dizia que era injusto excluí-la dos eventos familiares. A terceira mensagem me chamava de péssimo pai por permitir que isso acontecesse. A quarta mensagem dizia que Brian estava sendo cruel e mesquinho. As mensagens continuaram chegando pela hora seguinte, cada uma mais irritada que a anterior. Ela disse que fazia parte desta família, gostasse Brian ou não. Ela disse que tinha todo o direito de estar na festa de noivado do irmão. Ela disse que eu deveria ter forçado Brian a incluí-la. Não respondi a nenhuma das mensagens. Coloquei meu telefone no silencioso e fui para a cama. O escritório de Gerald parecia o mesmo do dia da leitura do testamento. A mesma mesa de madeira, as mesmas cadeiras de couro, a mesma estante cheia de volumes jurídicos que provavelmente ninguém nunca lia. Sentei-me à frente dele em uma manhã de quarta-feira em julho e disse que queria atualizar meu próprio testamento. Ele puxou um bloco legal amarelo e clicou sua caneta. Eu disse a ele que queria tornar a linguagem sobre o requisito de emprego de Wendy ainda mais clara do que já era. Eu queria que especificasse que os 5 anos tinham que ser consecutivos. Eu queria que dissesse que qualquer lacuna no emprego superior a 2 semanas zeraria o relógio. Eu queria que dissesse que trabalho de meio período não contava. Gerald anotou tudo isso sem levantar os olhos. Então eu disse a ele que queria adicionar uma seção que protegesse a herança de Brian, não importa o que acontecesse com Wendy. Eu queria que dissesse que, se eu morresse antes de Wendy completar seus 5 anos, Brian ainda receberia a propriedade do lago e sua parte total de qualquer dinheiro que restasse. Eu queria que dissesse que o fracasso de Wendy em cumprir o requisito de emprego não poderia reduzir o que Brian recebia. Gerald assentiu e continuou escrevendo. Ele disse que essas eram todas adições razoáveis. Ele disse que poderia ter o testamento atualizado pronto para assinatura dentro de uma semana. Ele perguntou se havia mais alguma coisa que eu quisesse mudar. Pensei sobre isso por um minuto. Então eu disse a ele para adicionar uma seção sobre a casa. Eu disse que se eu tivesse que ir para um asilo ou precisasse de cuidados médicos caros, a casa poderia ser vendida para pagar por isso. Mas se restasse algo depois que eu morresse, esse dinheiro deveria ser dividido entre Brian e Wendy apenas se Wendy tivesse cumprido o requisito de emprego. Se ela não tivesse, tudo iria para Brian. Gerald terminou de escrever e olhou para mim. Ele disse que este testamento seria muito difícil para Wendy contestar no tribunal. Eu disse que esse era exatamente o ponto. Marie e eu começamos a nos encontrar para tomar café todas as manhãs de quinta-feira, em um lugar a 2 quarteirões da minha casa. Ela tinha 73 anos e era viúva há 5 anos. O marido dela morreu de ataque cardíaco enquanto cortava a grama. Ela o encontrou de bruços na grama com o cortador de grama ainda funcionando ao lado dele. Ela me contou essa história durante nosso terceiro encontro para o café e eu contei a ela sobre os 3 anos de câncer de Helen e como a vi desaparecer pedaço por pedaço. Nós dois choramos um pouco naquela manhã ali mesmo na cafeteria, com pessoas passando pela nossa mesa. Depois disso, conversamos sobre outras coisas. Ela me contou sobre seus 2 filhos que moravam fora do estado e ligavam para ela uma vez por mês, se ela tivesse sorte. Contei a ela sobre Brian e Wendy e toda a situação da herança. Ela ouviu sem julgar. Ela disse que seus próprios filhos brigaram pelo dinheiro do seguro de vida do marido, embora não houvesse muito. Ela disse que o dinheiro deixava as pessoas loucas às vezes. Conversamos sobre livros que estávamos lendo e programas que estávamos assistindo na televisão. Conversamos sobre nossos jardins e nossos vizinhos e o que faríamos para o jantar naquela semana. Era bom ter alguém com quem conversar que entendesse como era perder um parceiro depois de décadas juntos. Alguém que sabia que você podia se sentir solitário mesmo quando não estava sozinho. Nenhum de nós queria romance. Nós dois dissemos isso claramente em uma quinta-feira quando o assunto surgiu. Só queríamos companhia. Só queríamos alguém que entendesse. Wendy me ligou numa terça-feira de agosto. A voz dela parecia diferente. Menos irritada, mais cansada. Ela disse que conseguiu um emprego em um supermercado reabastecendo prateleiras e operando o caixa. Ela disse que o pagamento era bom e as horas eram estáveis. Ela disse que já estava lá há 2 semanas. Eu disse a ela que isso era bom. Eu disse a ela que esperava que funcionasse. Ela ficou quieta por alguns segundos. Então ela disse que realmente tentaria desta vez. Ela disse que sabia que precisava fazer isso. Não disse nada sobre o requisito de 5 anos. Não a lembrei que 2 semanas era apenas o começo. Apenas disse que estava feliz por ela estar trabalhando. Nos meses seguintes, Wendy ligou com menos frequência. Quando ela ligava, reclamava menos. Ela me contava sobre seus colegas de trabalho e seu gerente e os clientes que passavam pela fila dela. Ela me contava sobre o desconto de funcionário e como estava economizando um pouco de dinheiro a cada semana. No final de outubro, ela estava no emprego há 3 meses. Isso era mais tempo do que ela já havia mantido qualquer emprego antes. Eu queria me sentir esperançoso sobre isso. Eu queria acreditar que ela estava finalmente mudando. Mas eu a tinha visto desistir muitas vezes para ter muitas esperanças. Apenas esperei para ver o que aconteceria. Brian e Lisa vieram jantar num domingo no final de setembro. Comemos frango e legumes na mesa da cozinha. E então Lisa pegou o telefone para me mostrar algo. Era um site de um local para casamentos a cerca de 40 minutos de distância. Um grande celeiro branco, campos verdes, luzes de corda penduradas entre as árvores. Ela rolou pelas fotos de casais se casando lá, todos sorrindo na frente daquele celeiro. Brian disse que eles tinham visitado o lugar no fim de semana passado e gostaram muito. Ele disse que queriam marcar uma data para abril do ano seguinte, casamento na primavera. A mãe de Lisa já estava falando sobre flores e decorações. Brian perguntou se eu ajudaria com o planejamento. Ele disse que eles não tinham muito dinheiro para um grande casamento chique, mas queriam que fosse bonito. Eu disse a eles que ajudaria como pudesse. Eu disse a eles que Helen teria adorado fazer parte disso. Os olhos de Brian ficaram marejados quando eu disse isso. Lisa estendeu a mão sobre a mesa e apertou minha mão. Depois que eles foram embora, fiquei sentado na sala por um longo tempo pensando em Helen. Pensando em como ela estaria tão animada com esse casamento. Como ela estaria fazendo listas e ligando para fornecedores e provavelmente deixando Brian e Lisa loucos com sugestões. Senti tanto a falta dela naquele momento. Parecia que eu não conseguia respirar. Mas também senti outra coisa. Algo como propósito. Algo como ser necessário para algo bom em vez de apenas lidar com problemas. Wendy me enviou uma mensagem de texto em meados de setembro. Dizia que ela queria ir ao casamento de Brian. Dizia que ela sabia que não tinha sido convidada para a festa de noivado, mas esperava poder estar lá para o casamento real.
Ela disse que ainda estava trabalhando no supermercado e indo melhor. Liguei para Brian e contei a ele sobre a mensagem. Ele ficou quieto por um tempo. Então ele disse que Wendy poderia ir se ainda estivesse empregada quando o casamento acontecesse e se concordasse em se comportar. Sem drama, sem cenas, sem fazer o dia girar em torno dela. Mandei uma mensagem de volta para Wendy e contei o que Brian disse. Ela respondeu em minutos. Ela disse que ainda estaria trabalhando. Ela disse que se comportaria. Ela disse, obrigada por dar uma chance a ela. Não respondi a essa última mensagem. Apenas esperava que ela estivesse falando sério. Comecei a vasculhar o armário de Helen em uma manhã de sábado no início de outubro. Marie veio ajudar. Tiramos vestidos, suéteres e sapatos, fazendo pilhas na cama. Pilha de manter, pilha de doar, pilha de jogar fora. Helen tinha guardado tudo. Roupas de 20 anos atrás que não serviam mais, mas que ela não conseguia largar. Sapatos que ela nunca usava, mas achava que poderia precisar algum dia. Lenços, cintos e bolsas que ela colecionou ao longo de 3 décadas. Marie segurou um vestido azul e perguntou se eu me lembrava dele. Eu lembrava. Helen o usou na formatura do ensino médio de Brian. Ela o usou na audiência de finalização da adoção de Wendy no tribunal. Ela o usou no nosso jantar de 25 anos de casamento. Coloquei-o na pilha de manter. Passamos por tudo lentamente. Marie me contou histórias sobre organizar as coisas do marido depois que ele morreu, como ela manteve a jaqueta favorita dele por 2 anos, antes de finalmente poder doá-la. Como ela ainda tinha na aliança de casamento dele em uma caixa na cômoda. Nós dois choramos várias vezes naquela tarde, mas foi bom finalmente fazer isso. Finalmente deixar ir coisas que eram apenas coisas, manter os itens que realmente importavam e deixar o resto ir para pessoas que pudessem usá-los. Novembro chegou e Wendy completou 6 meses no supermercado. E 6 meses era mais tempo do que ela já esteve empregada em toda a sua vida adulta. O gerente dela, cujo nome aprendi ser Tom, mencionou isso para mim um dia quando eu estava fazendo compras lá. Ele disse que Wendy não era perfeita, mas ela aparecia na hora e fazia o trabalho dela. Ele disse que ela tinha melhorado em lidar com clientes difíceis nos últimos meses. Ele disse que esperava que ela ficasse. Agradeci a ele por dar uma chance a ela. Wendy parecia diferente quando eu falava com ela agora. Ainda não se desculpava por tudo o que aconteceu após a morte de Helen. Ainda não era calorosa ou próxima de mim, mas menos irritada, menos amarga, mais focada em apenas passar por cada dia. Eu não sabia se isso duraria. Eu não sabia se ela chegaria aos 5 anos, mas 6 meses era alguma coisa. 6 meses era mais do que eu esperava em junho, quando Gerald leu o testamento. Brian, Lisa e eu passamos o dia de ação de graças na minha casa. Os pais de Lisa vieram também. A irmã e o cunhado dela, seus 2 filhos, que tinham 7 e 9 anos, e corriam pela casa como se fossem donos dela. Cozinhamos peru e recheio e todas as coisas tradicionais que Helen costumava fazer. Arrumei um lugar à mesa para Helen com suas flores favoritas e um pequeno vaso. Ninguém disse nada sobre isso a princípio. Então a mãe de Lisa perguntou para quem era o lugar extra. Eu disse a eles que era para Helen. Eu disse a eles que queria que ela fizesse parte deste dia, mesmo que não pudesse estar aqui. Brian começou a chorar. Então Lisa começou a chorar. Então eu comecei a chorar. O pai de Lisa limpou a garganta e disse que aquilo era uma coisa linda de se fazer. Todos nos sentamos e comemos juntos. Contamos histórias sobre Helen. A família de Lisa compartilhou memórias de pessoas que eles perderam também. As crianças fizeram perguntas sobre o céu e o que acontece quando as pessoas morrem. Foi triste e difícil e também de alguma forma bom. Parecia honrar Helen adequadamente. Parecia seguir em frente enquanto ainda segurávamos o que importava. Meu telefone tocou às 7 daquela noite enquanto eu guardava as sobras. Era Wendy. Ela disse que queria me dizer que ainda estava trabalhando. Ela disse que trabalhou em seu turno naquela manhã, se estaria de volta na sexta-feira. Ela disse que sabia que hoje era difícil sem a mamãe e só queria ver como as coisas estavam. Conversamos por talvez 5 minutos. Conversa curta, nada profundo, mas foi civilizada. Foi calma. Foi a primeira vez em meses que conversamos sem raiva, acusações ou exigências. Quando desligamos, fiquei na cozinha segurando meu telefone e sentindo algo que não sentia por Wendy há muito tempo. Não esperança exatamente, mas talvez o começo da esperança. Talvez o início de algo melhor do que o que tínhamos. Dezembro chegou com aquele tipo de frio que fazia tudo parecer mais nítido. Comecei a ir ao túmulo de Helen todo domingo de manhã, com flores frescas do supermercado onde Wendy trabalhava. No primeiro domingo fui sozinho e fiquei lá por talvez 20 minutos apenas conversando com a lápide, como se Helen pudesse me ouvir. Contei a ela sobre o noivado de Brian e sobre Wendy, mantendo o emprego por 6 meses agora. Eu disse a ela que sentia falta dela todos os dias e que a casa parecia silenciosa demais sem ela. No segundo domingo, Marie perguntou se poderia vir comigo. Ela trouxe flores para o túmulo do marido, que ficava a 3 fileiras do de Helen. Caminhamos entre os túmulos juntos e ela me contou histórias sobre seu casamento e quanto tempo demorou, até que ela pudesse visitar sem chorar o tempo todo. Eu disse a ela que ainda estava na fase de choro. Ela disse que isso era ok e normal e que eu não deveria me apressar. Tornamos isso uma rotina depois disso. Todo domingo de manhã, às 9h, nos encontrávamos na entrada do cemitério com nossas flores. Às vezes falávamos sobre nossos cônjuges. E às vezes apenas caminhávamos em silêncio. Minha filha adotiva disse ao advogado: "Você pode pular a leitura, eu já sei o que está nela." Minha esposa, Helen, faleceu em uma terça-feira após 3 anos lutando contra o câncer. Estávamos casados há 31 anos e tivemos 2 filhos juntos. Nosso filho, Brian, que tinha 28 anos e trabalhava como eletricista, e nossa filha, Wendy, a quem adotamos quando ela tinha 4 anos e que agora tinha 30 anos e trabalhava como absolutamente nada. Wendy não havia trabalhado um único dia em toda a sua vida adulta. Ela dizia que trabalhar estava abaixo dela. Ela dizia que foi feita para coisas melhores. E ela disse que quando Helen e eu morrêssemos, ela herdaria tudo e então poderia viver a vida que merecia. Ela disse isso na nossa cara no jantar de ação de graças, 2 anos atrás. Disse como se fosse um fato. Como o clima, como o sol nascendo no leste. Helen e eu tínhamos construído uma vida decente.
Tínhamos nossa casa quitada. Tínhamos economias e investimentos. Tínhamos uma casa de férias perto do lago que estava na família de Helen há gerações. Não era uma fortuna, mas era confortável. Era o suficiente para fazer alguém como Wendy sentir que tinha o direito de não fazer nada enquanto esperava que morrêssemos. Quando Helen adoeceu, Wendy não ajudou. Ela não ia às consultas, ela não trazia refeições, ela não se sentou com a mãe durante a quimioterapia. Ela disse que hospitais a deixavam desconfortável. Ela disse que estaria lá nos momentos importantes. Ela apareceu bem no final, quando restavam poucas horas para Helen com um caderno, e perguntou a Helen onde estava a chave do cofre no banco. Helen estava fraca demais para responder. Mandei Wendy sair. Ela disse que estava apenas sendo prática. Brian estava lá toda semana. Brian tirou folga do trabalho para levar a mãe à radioterapia. Brian segurou a mão dela, contou histórias e a fez rir. Mesmo quando rir doía, Brian nunca perguntou uma única vez sobre dinheiro, herança ou o que ele poderia ganhar quando tudo isso acabasse. O funeral foi numa sexta-feira, e Wendy usou um vestido vermelho porque disse que preto era muito deprimente. Ela reclamou que as flores eram baratas, e ela me perguntou durante a recepção quanto tempo levaria para processar o testamento. Eu disse para ela mostrar um pouco de respeito. Ela disse que estava apenas fazendo uma pergunta. O advogado nos chamou para a leitura do testamento. Na semana seguinte, Brian veio com suas roupas de trabalho porque havia tirado meio dia de folga e não queria perder mais do que o necessário. Wendy entrou, ela se sentou, cruzou as pernas e olhou para o advogado como se ele estivesse desperdiçando o tempo dela. Foi quando ela disse aquilo: "Você pode pular a leitura. Eu já sei o que está nela." O advogado, cujo nome era Gerald, olhou para ela e depois olhou para mim. Acenei para que ele continuasse. Ele leu o testamento em voz alta exatamente como deveria. Helen havia deixado tudo para mim como cônjuge sobrevivente. A casa, as economias, a propriedade no lago, tudo, e isso era normal e esperado. Pois sempre planejamos que quem sobrevivesse ficaria com tudo, e depois decidiria como distribuir para os filhos mais tarde. Wendy se ajeitou na cadeira. E quando ele morrer? O que diz o testamento dele? Gerald explicou que meu testamento não era relevante para aquela reunião. Wendy virou-se para mim com os olhos arregalados. Mas eu vou ficar com tudo, certo? Quando você morrer, tudo vem pra mim. Perguntei por que ela pensava isso. Ela disse que era porque era a mais velha, e disse que era porque fazia parte desta família há mais tempo do que Brian. Ela disse que era porque Helen sempre prometera que ela seria cuidada. Eu disse a ela que ser cuidada e ficar com tudo eram duas coisas muito diferentes. Ela começou a falar mais rápido que contava com isso, que tinha feito planos, que o namorado dela estava esperando que comprassem uma casa juntos, e que ela havia prometido a ele que o dinheiro estava chegando. Perguntei a ela que dinheiro ela achava que estava chegando. Ela disse que tudo, que a casa valia pelo menos 400 mil, que a propriedade no lago valia outros 200, que as economias tinham que ser de pelo menos mais 100. Deixei ela terminar de falar, e então contei a ela o que Helen